Oi, gente, boa noite. Vamos iniciar nossa live de hoje, nessa noite quente do Rio de Janeiro. O tema é falar sobre insegurança e medo. Peraí, como lidar com insegurança? Gente, meu tripé tá ruim. E aí ele fica derrubando o celular, tá um inferno. Eu tenho que comprar outro urgente. Então, se por acaso isso acontecer, paciência. Ai, peraí. Fixado. Ai, consegui. Pronto. Agora eu não posso nem respirar. Vocês estão notando que eu tô um pouquinho torta? Ignorem. Controlem o toque de vocês, porque meu tripé tá quebrado. E eu tô tentando fazer uma gambiarra para ele permanecer aqui. Seguimos com esse calor do Rio de Janeiro. Tô aqui de cabelo preso, porque não tenho a menor condição de aguentar. Como é que vocês estão? Como é que estão passando? Oi, Catarina, tá aqui. Como é que vocês estão na noite de hoje? Espero que estejam bem, meio de semana, quarta-feira, espero que a energia ainda esteja boa. Afinal, ainda temos quinta e sexta. Para quem é do Rio de Janeiro, sexta-feira é feriado. Então, temos uma semana curta por aqui, o que é sempre animador, é sempre uma motivação extra. Gente, essa semana eu andei tão cansada e é engraçado que eu conversei com duas pacientes hoje e elas também falaram que estão muito cansadas fisicamente. Oi, Bia, quanto tempo? Então, será que é alguma energia de cansaço ou é só esse calor? Goiás, oi Lígia, que legal. Eu não conheço Goiás, eu tenho vontade de ir conhecer Goiânia, eu não conheço. Tá muito quente por aí? Aí é um calor do cão também, né? Como é que vocês estão nessa quarta-feira? Animados pra gente conversar sobre insegurança. Eu também achei os dias imensos. Engraçado, né? Eu acho que tem uma coisa energética aí que começa a dar umas alterações. Vamos lá, vamos ao que interessa. Depois, lembrando só que a live não fica salva no Instagram, então convidem aí com esse aviãozinho as pessoas que estão precisando conversar sobre esse tema, né? Insegurança é uma coisa que atrapalha muito a nossa vida. Está convidada a vir aqui, é muito quente, mas adoro. Sim, eu acho que é uma cidade excelente. Penso em ir, sim. Mas voltando aqui então, vamos falar um pouco sobre essa questão. A insegurança, ela impacta muito nossa vida, ela pode inclusive paralisar. A gente pode ficar estagnado na vida com medo de dar um passo adiante. Então, estejam aqui comigo, convidem pessoas, vamos juntos conversar sobre isso. Me interrompam, tiram dúvidas. Mesmo com frio aqui, o cansaço também bateu. É engraçado, Catarina. Eu tinha uma paciente que trabalhava é ótimo, mas ela não trabalhava. Mas ela tinha essa coisa um pouco esotérica de acreditar nas energias. E era sempre, quando eu comento... Às vezes ela comentava, não, a lua tá com uma energia estranha. Essa semana tá todo mundo meio para baixo. Gente, é muito engraçado. Tem uma questão aí energética que afeta a todos nós. Lígia, tudo que tenho medo me acontece. E aí vamos falar sobre isso também. Então vamos lá, gente. Eu acho que é importante a gente entender um pouco o que é o medo e o que é a insegurança, o que a gente chama de insegurança. Eu gosto sempre de nivelar aqui sobre o que a gente está falando. E é claro, depois o mais importante é como lidar com isso. Bom, o medo é uma emoção natural protetiva do ser humano, né? Eu tenho que ter medo para poder fazer as coisas com todo cuidado possível, para me proteger de situações de risco e perigo iminente. Então, as pessoas corajosas não são aquelas que não têm medo, são aquelas que fazem apesar do medo. Elas se controlam, elas conseguem dominar o medo e agir apesar dele. Não tenho medo. Quem não tem medo é inconsequente, é irresponsável. Então não vamos eliminar o medo como uma coisa a ser demonizada. O medo, ele é uma emoção necessária, bem-vinda e que nos protege na vida. Então é maravilhoso sentir medo. Não tenham medo de sentir medo. Apenas sintam e entendam que o medo é uma emoção natural, né? O nosso cérebro detecta aí algum perigo iminente, então a gente se protege. O medo, ele é importante. Bruna, insegurança em relação ao trabalho, mudança. Então, Bruna, falando de insegurança. Insegurança, a gente tem... Boa noite, Edna. Ah, obrigada, eu gosto desse brinco também.
Quando a gente fala em insegurança, eu acho importante, primeiro, a gente ter clareza que a gente não deve falar eu sou inseguro. Normalmente eu estou insegura. E a insegurança, como a Bruna falou lá, tem insegurança no trabalho. Eu posso ser muito segura num aspecto e muito insegura em outros. Então, eu posso ser muito segura, sei lá, no meu papel de mãe, me sinto super segura, sei o que eu estou fazendo, e posso ser muito insegura no meu papel profissional, ou vice-versa. Posso ser uma excelente profissional e no campo amoroso ser um desastre total. Então, assim, a gente é um serzinho complexo. Oi, Carol, obrigada, querida. Boa noite, Thelvia, vamos chegando. Eu estou ainda iniciando, tá fazendo um pouco de distinção o que é medo, o que é insegurança, explicando a importância do medo na vida que nos protege e para a gente entender que a insegurança ela não necessariamente é uma coisa generalizada. Quando eu tenho uma insegurança generalizada, eu tenho medo de tudo, eu estou muito insegura, aí provavelmente eu tenho que procurar ajuda profissional, porque eu posso estar com algum quadro de transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, por exemplo, que é o medo de ter medo, é o medo de tudo. Carol, Adriana maravilhosa, me atendeu durante a pandemia em dias difíceis e gratuitamente. Muito obrigada por tudo. Ai, Carol, imagina, um beijo, querida, que bom. Que bom saber que você está aqui e que está bem. Gisele, boa noite, boas explicações. Que bom, Gisele. Bom, então a gente já parte desse princípio, né? Se eu tô insegura, a primeira coisa que eu tenho que pensar é, eu estou insegura com o quê? Qual é a área da minha vida que está precisando de um pouquinho de cuidado, né? Qual aspecto da minha vida que está me tornando insegura? E, gente, mais uma vez, insegurança também não é uma coisa ruim. Boa noite, Narinha. Insegurança faz a gente se preparar, né? Quando a gente tem um problema, sei lá, eu vou fazer o Enem. Gente, ano de Enem, minha filha está iniciando o ano dela de Enem, coitada. É um ano de muita tensão e insegurança. Eu estou diante de um desafio, de uma situação nova, né? E aí eu fico insegura com aquilo. Como que eu posso diminuir essa insegurança? Me preparando. E isso vale para tudo na vida. Deixa eu só voltar aqui. Zélia, e sobre pessoas que parecem sentir prazer em nos deixar em conexão? Não me deixe. Deu uma caída, mas eu espero que a gente tenha voltado aqui. Boa noite, Cícera. E sobre pessoas que parecem sentir prazer em nos deixar em situações de insegurança ou medo no trabalho. Gente, vamos com calma para a gente entender tudo. Tem pessoas que de repente percebem, né? Eu falo que infelizmente existem algumas pessoas meio vampiras aí na vida, que parece que percebe a nossa fragilidade e vai ali no ponto da fragilidade, né? Aí, às vezes são pessoas que são meio perversas, narcisistas, não sei. A gente tem encontros infelizes na vida também, infelizmente, né? O ser humano é diverso e nem todo mundo é bom, né? E a gente tem que estar atento para esse tipo de pessoa que quer colocar a gente para baixo. E de preferência, quando a insegurança ela é nossa, ainda que alguém venha causar, eu permito que aquilo cole em mim ou não. Se eu sei quem eu sou, se eu sei das minhas capacidades, por mais que alguém tente ali me puxar, estável. Eu tirei o Wi-Fi para ver se a gente volta aqui. Vamos lá, vamos comigo. Não me abandonem nessa quinta-feira. Quinta não, quarta. A pessoa tá boa, hein? É o feriado. Hoje é uma quarta com cara de quinta. Para mim amanhã sextou. Mas vamos voltando aqui. Falando das inseguranças, quando alguém vai me gerar insegurança, acontece, por exemplo, até numa relação amorosa. Você entra num relacionamento e a pessoa que está com você é extremamente ciumenta e ela começa a querer te gerar insegurança para ela se sentir mais segura. Então é uma pessoa que provoca, que deixa você ali, quer te gerar algum desconforto porque ela está insegura. Existem essas pessoas, mas a gente não tem como controlar o comportamento do outro, mas a gente tem como controlar o nosso próprio comportamento. Boa noite, Renata. A gente tem como controlar a forma como a gente reage a esse tipo de situação. Então, entendendo que a insegurança ou segurança é uma característica que é minha, né? E o outro pode facilitar ou não a minha vida. Os encontros, eles podem nos fazer mais seguros, ser pessoas incentivadoras que te apoiam e podem ser aquelas pessoas que te puxam para baixo e te reforçam na insegurança. Mas
ainda assim, independente, isso a gente não tem controle. Então a gente sempre fala sobre aquilo que é possível controlar. Eu não tenho como saber os encontros que eu vou ter na vida. Alguns eu posso selecionar, outros nem sempre. Familiares, ambiente de trabalho, a gente tem que aprender a administrar isso. E a insegurança ou segurança primeiro ponto, ela tem relação com autoconhecimento. Eu tenho que saber quais são as minhas potencialidades, as minhas capacidades. Ser inseguro, a coisa mais chata que tem é a pessoa que é super segura num assunto que ela não entende nada, né? É uma arrogância a pessoa achar que ela dá conta de tudo. Não, eu sei tudo, pode deixar que eu resolvo, e a pessoa não sabe nada. Então, a insegurança não necessariamente é ruim. Quando eu vou iniciar, vamos supor, entrei numa empresa nova, meu primeiro dia de trabalho, eu vou estar um pouco insegura, eu estou chegando num território estranho, festa estranha com gente esquisita. Então é natural que eu vá devagar, né? Vou sentindo um pouco o ambiente. Então esse pouco de insegurança, ele é necessário para fazer a gente se preparar. Se eu acho que eu sou a sabidona, que eu sei pra caramba, eu chego com muita arrogância. Então um pouco de insegurança, ok, eu estou insegura para fazer o Enem, eu vou fazer o quê? Eu vou estudar. Eu vou estudar muito, porque eu estou insegura e a minha insegurança vai me impulsionar a fazer alguma coisa. O problema é quando essa insegurança fica tão alta, começa a galopar e começa a me paralisar. Eu estou tão insegura que eu não vou fazer a prova. Eu não quero fazer essa prova. Eu não quero fazer. Eu tenho até uma paciente que estava falando sobre isso hoje, que ela não quer fazer Enem. Ela não quer fazer. E tem relação com a insegurança dela, o medo de ser reprovado. E isso é interessante quando a gente fala em prova, porque a insegurança, ela também está muito associada com essa necessidade que a gente tem de ser aceito, de não parecer ridícula, de ser bem vista. O ser humano é um ser social. Então, é claro, né? E isso é uma coisa que é da natureza humana. Nós somos bichos frágeis, né? Se nós, lá, né, nos tempos do homem das cavernas, se a gente não andasse em pequenos grupos para a gente se proteger, a gente morreria. A gente não tem casco, não tem garras, não tem dentes terríveis, a gente é frágil quando é um indivíduo. Aliás, até hoje, né? Solta um indivíduo sozinho em qualquer lugar, assim, numa selva, a chance dele ser morto é muito grande, né? Os outros bichos correm mais, são mais fortes, tem maneiras de se proteger que a gente não tem. Então, estar em grupo é uma forma de proteção. A gente traz isso para a vida. Então, ser aceito num grupo é muito importante, porque o grupo é um sistema que protege a gente, né? A gente é esse ser que está em grupo. Então, é claro que a gente dá a devida importância por estar com pessoas, a gente não pode subestimar a importância de se sentir aceito. Imagina se a gente não fosse aceito num grupo lá nos nossos antepassados, quando a gente dependia daquele pequeno grupo para sobreviver. De repente você é mal visto e é excluído. Isso representa a morte. Então é claro que a gente carrega alguma herança disso, e apesar de hoje a gente viver numa sociedade absolutamente diferente, a gente ainda carrega um pouco essa necessidade de pertencimento, né? Deixa eu só voltar aqui. Boa noite. Boa noite para quem está chegando. Então, entendendo esse contexto e trazendo para os dias atuais, o que isso tem a ver com insegurança? E aí tem tudo a ver, né? Esse nosso medo e a nossa insegurança, ela está muito associada a esse medo de errar, a esse medo de ser bem vista, de parecer ridículo, de não ser bem aceito no grupo que a gente vive, né? E isso pode ser de diversas formas. Pode ser no ambiente de trabalho, de parecer pouco capaz, pode ser num relacionamento amoroso, de me sentir insuficiente na relação. Enfim, ela passeia por alguns aspectos. Então, a coisa número 1 para a gente lidar com a insegurança é: a minha insegurança vem de onde? É sobre o quê? Eu tenho insegurança. Eu sou insegura. Primeira coisa, tira esse eu sou. Eu estou. É um estado, não é uma essência. Eu estou insegura. Por quê? E é claro, gente, que quando a gente pensa assim, a gente vai conseguir avaliar que tem momentos da vida que a gente está super segura. Nossa, tô me achando o último biscoito do pacote, tô ótima, né? Alcancei alguma coisa, consegui um emprego, passei num concurso, casei, emagreci horrores, né? Qualquer coisa assim que alguma coisa que a gente alcance,
fortalece a gente internamente e a gente começa a se sentir seguro. Então, até a percepção de segurança ou insegurança, ela oscila ao longo da vida. A adolescência talvez seja a pior fase de insegurança. O adolescente é inseguro com tudo, né? Pode ser qualquer, principalmente entre as meninas. A menina pode ser linda, que ela vai ser insegura porque o cabelo não cacheou do jeito que devia, não sei. Né? A gente vai achar alguma coisa ali para justificar aquele estado de insegurança. Mas é um momento que é ainda de formação de identidade, de aceitação de grupo, onde você... Boa noite, Bárbara. Onde você ainda está chegando, então é natural que essa insegurança apareça. Começa... Quando a gente vai se desenvolvendo, vai amadurecendo, a gente vai se qualificando, vai se capacitando, vai tendo mais ferramentas emocionais, a tendência é que com a maturidade a gente se sinta mais segura. Mas nem sempre a tendência se confirma. Tem momentos e tem áreas da vida que permanecem áreas difíceis pra gente. E aí vem a pergunta, de onde vem essa insegurança? De onde vem? E aí você muitas vezes, isso é uma pergunta que ela tem uma resposta que é subjetiva, óbvio, cada um vai ter a sua própria história. Aí de repente, não, meus pais eram muito exigentes, eu nunca estava suficiente, eu não fui reforçada o suficiente, ou eu passei por um abandono afetivo muito grande, isso me deixou me sentindo uma pessoa pouco digna de amor. Boa noite, querida. Então, assim, existem alguns pontos e aí cada um vai olhar para a sua própria trajetória e tentar entender. Por que é importante entender? Porque a gente entende que essa insegurança não me define. Aconteceu alguma coisa, tem alguns pontos da minha vida que estão ali me gerando essa condição. E aí, eu acho que hoje a gente vive numa sociedade que reforça muito as nossas inseguranças. Por exemplo, com a questão das redes sociais. A gente se compara. Uma das coisas que mais faz a gente se sentir mal é a gente se comparar. E a gente se compara, né, como todo mundo fala, eu comparo os meus bastidores com o palco do outro. É sempre uma comparação injusta. Eu sempre pego uma fragilidade que eu tenho e comparo com uma característica que a pessoa tem como uma qualidade máxima. Né? De repente, eu tenho medo de falar em público, eu vou me comparar com o Mário Sérgio Cortella. Entende? Aí você vai estar sempre numa desvantagem horrorosa. Então a gente tem que, primeiro, entender que esses parâmetros de comparação com o outro podem ser muito cruéis, porque a gente pega, e aí detalhe, a gente idealiza pessoas a partir de uma característica que ela tenha. Por exemplo, vocês que me acompanham aqui gostam do que eu falo, acham que eu sou uma pessoa capaz dentro da psicologia. E aí vocês já generalizam para todos os aspectos da minha vida. Devem achar que eu sou muito feliz, que eu sou muito bem casada, que sou uma mãe maravilhosa, que sou... Começam a ampliar aquela característica, porque a pessoa tem uma característica boa, a gente generaliza e idealiza a pessoa. Então a gente faz isso com pessoas, né? A gente conhece uma característica que é bacana e já, nossa, ela deve ser fantástica. Só que não é isso, isso é uma projeção, uma idealização. A gente olha para o outro, fulana é bonita, nossa, ela deve ser rica. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. A gente coloca características, projeta características e qualidades no outro que ele nem tem. E aí a gente se compara com aquilo, com aquela pessoa completamente idealizada no nosso imaginário. A gente tem um tantinho da vida da pessoa e aí a gente já, nossa, aquela pessoa é assim, é assado, já cria 1000 coisas e se compara. E aí a gente se sente o quê? Insegura. A minha relação não é tão bacana, eu não tô nas Maldivas, né? Nossa, fulana deve ter muito dinheiro, deve ter muito não sei o quê. Porque a grama do vizinho é sempre mais verde. Apesar de muitas vezes aquela grama ser artificial. Então a gente tem que ficar atento a essas comparações. A gente não pode comparar o palco do outro com o nosso bastidor. Do outro a gente tem a aparência, da gente a gente tem a essência. E aí eu comparar alguma coisa que está na minha essência, alguma coisa de uma angústia, com aquilo que está parecendo, não é justo. Então uma das primeiras coisas que a gente pode e deve fazer é evitar comparações. Comparações que normalmente são muito injustas. Então esse é um ponto fundamental. Uma outra coisa que a gente pode fazer,
deve fazer para lidar com as nossas... Aliás, já é a terceira coisa, né? Porque a primeira é você se questionar de onde vem essa insegurança. Entender que, não, eu estou insegura nesse relacionamento, mas no meu trabalho eu me garanto. É o meu território de conforto. Ou, nossa, eu estou insegura nesse primeiro emprego, mas como mãe... tá tudo funcionando, né? Começar a identificar quais são os seus pontos de vulnerabilidade, tá aí outra palavra importante, né? A gente é vulnerável, nós temos vulnerabilidades, isso nos torna humanos e não fracos, entendam essa diferença também. Gente, são tantos pontos que eu não sei, já perdi o 15º ponto, vamos lá. Outro ponto pra gente pensar, né? Por que que eu não posso falhar? Por que que eu não posso errar? De onde eu tiro que para ser aceita ou ser bem vista, eu tenho que ser perfeita? E aí uma coisa que eu acho que é um exercício importante para a gente lidar com isso, é pensar, você espera a perfeição do outro? Não, a gente não espera. A gente releva. Ah, mas ela tá assim porque, coitada, ela tá com problema. Não, mas, tudo bem. A gente com o outro é muito mais generoso do que com a gente mesmo. Olha que exercício interessante uma paciente minha fez, eu achei maravilhoso. Ela tem um corpo muito bonitinho, mas ela é super autocrítica, tem quase que uma distorção de imagem que já melhorou muito, né? Ela tinha muito no passado, mas ela vem trabalhando essa insegurança que ela tem com a própria imagem. E aí o que ela fez? Ela tirou uma foto dela e quando ela começa a falar, nossa, tô gorda, tô isso, tô aquilo, ela tampa o rosto dela na foto e olha só o corpo. E aí quando ela olha, ela vê que é um corpo bonito. Olha que loucura que a gente faz com a gente mesmo. Se fosse o corpo de uma outra pessoa, ela não teria crítica nenhuma, mas como é o dela, ela julga que tem isso, tem aquilo, vê um monte de defeitos onde não tem. Então esse exercício que ela faz de tampar o rosto e deixar só o corpo é maravilhoso, porque ela vê o quanto que ela é dura com ela mesma. Se aquele corpo tivesse uma outra pessoa, ela acharia lindo. Então isso também é muito importante. A gente não espera do outro perfeição. Ao contrário, a vulnerabilidade ela conecta. Quando você gosta de um artista, de repente você tá lá, nossa, fulano é uma pessoa endeusada, idealizada, maravilhosa. Aí você descobre que aquele artista tem ansiedade igual você. Aí você pensa, putz, né, assim, aquilo dá uma conexão, não dá? Você não pensa, não gosto mais dele porque ele é ansioso, não quero mais saber, esse cara é horrível. Ao contrário, quando você descobre que aquela pessoa tem alguma vulnerabilidade, aquilo te conecta mais com ela, porque é na humanidade que a gente se conecta. E isso, quando a gente se conecta com o outro também se conecta com a gente. Então, por que, de onde eu tiro que eu tenho que ser perfeita? Se o que me aproxima do outro é justamente a minha fragilidade. Pensem nisso, de verdade. A gente não espera a perfeição do outro, né? Todo mundo adora saber que, nossa, fulana é linda, nossa, mas ela tem celulite. Não é maravilhoso? Quando, fulana também tem celulite, ufa. Eu tenho salvação, ela também tem celulite, somos humanas igualmente. Então, assim, vamos parar com esse negócio de querer esconder as nossas fragilidades. A gente precisa aceitar. Isso é muito importante, né? Porque senão eu vou achar que eu só vou estar segura o dia que eu estiver perfeita. Gente, esse dia é nunca. Eu nunca tô pronta completamente, no sentido de agora tá tudo dominado, agora eu vou chegar chegando. Isso não existe. A gente está sempre em processo, a gente pode estar sempre se desenvolvendo. E entender que os meus defeitos fazem parte de mim, eles estão aqui, tá tudo bem, ninguém é perfeito, é muito importante para trabalhar a nossa autoconfiança. A autoconfiança ela é uma característica da autoestima. A autoestima ela não se reduz à autoconfiança, mas é uma característica fundamental. Sara, isso é tão verdade. Há algum tempo percebi que a minha equipe me acolheu muito mais quando expus minhas fragilidades. É isso, Sara. Ninguém vai julgar. A gente fica muito achando que não, porque eu não posso deixar de demonstrar nada, né? Vou passar aqui, né? Eu não vou mostrar. Gente, uma das coisas que eu mais escuto de vocês aqui do Instagram, que me seguem, acompanham os stories, é: eu gosto tanto de seguir porque você é tão normal, né? Você é tão humano. Eu apareço de cabelo amarrado, saindo da academia, descabelada, sem batom. Eu não uso filtro. Eu sou isso aqui, ó.
Lide com isso. Eu não uso filtro. Por que eu não uso filtro? Porque eu acho um desserviço usar filtro. Porque quando a gente está o tempo todo de filtro, eu tenho filhas adolescentes. Nossa, mãe, olha a fulana como é linda. Cheia de filtro. Aquela pele perfeita, uma adolescente que não tem uma espinha. Gente, isso não existe. Lígia, que live maravilhosa. Veio como um remedinho onde dói que as inseguranças que tenho. Que bom. Catarina, e ainda faz marmita como comum dos mortais. Não é, Catarina? Faço marmita, reclamo da vida. Isso conecta. Isso mostra que nós somos humanos. Eu não estou naquela posição do suposto saber da psicóloga que tudo sabe, que mantém um afastamento, ao contrário, né? Isso humaniza e isso conecta muito mais. Então, obrigada, Guinha. Lígia, me identifiquei com você por isso. Filtro aqui só o de barro para beber água. Você é linda, obrigada, Lígia. É isso, né? Eu acho que a gente tem que ser o mais real possível, né? Porque a vida é isso, a gente acaba também tão viciado nessa coisa de filtros e photoshops e coisas que eu até brinco, né? A pessoa se morrer, a gente pegar o Instagram, não dá para identificar o corpo, porque não é a mesma pessoa. Você olha no Instagram, a deusa, você olha aqui, meu Deus, não é a mesma pessoa. E isso dificulta a pessoa se aceitar, porque ela se olha sempre com filtro. Quando tira o filtro, quase morre. Ai, eu tenho olheira. Gente, quem não tem olheira? Ai, eu tenho ruga. Gente, eu tenho 44 anos. Claro que a gente faz um botox, dá uma melhoradinha e tal, mas a vida é assim. Então a gente ou aceita essas vulnerabilidades, seja estética, seja outras, né? A gente entender que tá tudo bem. De repente você chega num trabalho novo, você tá ali um pouco insegura, pede ajuda. Ah, eu tô chegando agora, eu fiquei com uma dúvida. Isso não vai... Ah, a pessoa chegou e... Gente... Isso é humano, você pedir ajuda, ser uma pessoa, né? Manter um pouco da tua humildade, pode ter certeza que não vai te desqualificar. Você é maravilhosa, por isso te sigo, você é real. É isso, também tenho 44, é isso aí, Lígia. Faço 45 em julho. Mas voltando às inseguranças, né, às comparações, uma outra coisa que também eu acho importante, quando eu percebo que eu tenho uma insegurança e eu consigo identificar, sei lá, tenho medo, tenho que apresentar um trabalho na faculdade, tenho insegurança de me expor, o que eu faço? Gente, a gente precisa se preparar. Aceita que dói menos, Vivi, é bem por aí. A gente precisa se preparar, treinar. Você treina a sua apresentação. Qualquer pessoa que está entrando aí no ambiente de trabalho novo e tudo, você é maravilhosa. Obrigada, querida. Você treina, você se prepara, você se capacita. Né? Eu tenho que dar uma palestra. Quem que vai dar uma palestra, mesmo que esteja acostumado, que não tem aquele medinho? Como eu falei, um pouco do medo e um pouco da insegurança é que faz a gente ser mais criterioso, mais cuidadoso. Nossa, eu vou dar uma palestra, né, importante, eu vou me preparar. Gente, eu me preparo para fazer live para vocês. Nem sempre eu consigo me preparar como eu gostaria, mas assim, eu vou fazer uma live para vocês, eu faço toda semana falando de assuntos que eu domino, que eu trabalho há 21 anos com eles, mas toda vez eu me preparo um pouco. A primeira live que eu fiz, eu fiquei, meu Deus, eu vou fazer live, não vai entrar ninguém. Olha, eu suava, do suor descer nas costas, assim, eu falei, meu Deus, eu tô me expondo, que coisa horrorosa. E aí a gente vai se prepara, vai fazendo, vai se sentindo mais confortável e aquilo vai ficando mais natural. Então, assim, não é porque eu não tenho medo. Ah, eu não tenho medo, eu não tenho segurança. Claro que eu tenho, mas eu vou apesar do medo. Então, uma outra coisa importante para não paralisar a vida, não espera você não ter medo. Esse dia não vai chegar. O dia que eu estiver pronta, esse negócio da gente, tem pessoas que são tão inseguras que elas caem no eterno preparo. Eu vou começar, mas antes de começar eu preciso só ler esse livro. Aí antes eu vou fazer um curso, depois que eu fizer o curso eu vou estar preparada. E aí você está sempre adiando, fica eternamente se preparando para alguma coisa que você não consegue fazer, dá o passo de fazer. Então, a gente precisa treinar, se capacitar e enfrentar, né? Não adianta. É igual um concurso, eu vou estudar. Eu tô com medo de não passar. Eu vou estudar, me preparar e fazer a prova, né? Eu vou enfrentar. Mas eu não tenho certeza do resultado. Ninguém tem. A gente não tem certezas na vida. A gente precisa aprender
a suportar, a tolerar e a viver com uma certa incerteza. Faz parte, né? A gente não tem garantia, a vida não vem com garantia. A gente não tem garantias. Isso sou eu, fico adiando as coisas. Pois é, a gente tem essa tendência a ficar adiando, né? E dando desculpas pra gente mesma, né? Não, eu vou. Eu só vou esperar, só tô resolvendo essa coisinha e o negócio não chega. Então não tem jeito. E eu falo isso pra vocês sempre, gente. Primeiro, lembrem-se que a gente atualmente vive numa sociedade tão narcisista, que as pessoas estão tão voltadas para si mesmas, que assim, se você pagar um mico, fizer uma coisa errada, as pessoas podem notar na hora, depois cai no esquecimento, né? Ninguém tá aí para ficar o tempo todo olhando para você, o que você tá fazendo. Faz. Vai dar errado aqui, a gente erra, a gente acerta, mas a gente caminhou. Eu sempre falo que uma das coisas que a insegurança gera e que é muito complicada é o adiamento da tomada de decisão. A pessoa insegura não consegue tomar decisões. Vivi, comecei a te seguir, minha vida melhorou muito, graças a Deus e a você. Ai, Vivi, que delícia ouvir isso. Gente, isso é uma coisa que, assim, só um parênteses aqui, já que a Vivi falou isso. Quando eu abri esse Instagram, a primeira coisa que eu fiquei muito chocada é de ver coisas assim, de ver que realmente conversar e trazer situações e orientações não é terapia, mas pode ser muito terapêutico. Se a pessoa se apropriar daquilo e realmente aquilo entrar e a pessoa começar a processar aquilo e buscar mudar, eu fico muito feliz que isso alcance, né? Que tenha esse nível de alcance. Obrigada, Vivi. Selma, tirei carteira de motorista e não consigo dirigir, não consigo dominar o medo. Selma, esse é um dos maiores medos que tem, medo de dirigir. Principalmente se você mora numa cidade grande como Rio de Janeiro, que as pessoas são loucas dirigindo. Eu vou te falar, quando eu tirei minha carteira eu também tive medo de dirigir. Eu fiquei um tempo sem dirigir. E sabe o que eu fiz? Eu fiz depois aula de autoescola para pessoas com carteira. Então, na época eu fiz um pacote de 10 aulas, mas eu acabei fazendo 8, já tendo que sair para trabalhar de carro. E eu fui com medo mesmo. E eu falo que, eu já contei isso aqui para vocês, eu não tinha muita experiência. E eu peguei a pior rua errada da minha vida. Saindo da Avenida Brasil, eu fiquei com medo, eu não consegui ir para onde eu tinha que ir. Eu subi o viaduto que dá na ponte Rio-Niterói. Eu fui dar um passeio em Niterói, paguei pedágio e voltei. Então, é tenso. Eu sei que não é uma coisa tão simples. Mas como é que eu enfrento o medo de dirigir? Primeiro, treinando, se capacitando. E na época, mesmo com carteira, eu fiquei um tempão sem dirigir. Quando eu tive que dirigir, não me senti capacitada para dirigir, eu paguei a aula. Se vocês pesquisarem na cidade de vocês, deve ter aula para motorista habilitado, que era o meu caso. E aí eu falava para o motorista, eu tenho que treinar. Isso vai me fazer eu me sentir um pouco mais capacitada. E é claro, gente, que não foi de primeira, né? Eu dirigi várias vezes, fiz várias besteiras, várias pequenas batidinhas com o carro, até a gente pegar prática. Não tem como ser diferente. Várias ruas erradas, passeio lá, a ponte Rio-Niterói tem 13 quilômetros. E você tem que ir até o fim e voltar. Então eu errei 30 quilômetros, é uma coisa bizarra. E não morri, né? A gente aprende fazendo isso, não tem jeito. Lígia, sou habilitada desde 2006. Lígia, talvez seja o caso de você realmente ou ter alguém muito paciente, que não era meu caso, né? Porque meu marido era paciência zero e eu também ficava muito nervosa com ele me cobrando. Eu preferi pagar uma pessoa que era mais capacitada também para ter a paciência necessária de ensinar uma pessoa que já tem carteira a dirigir. Eu tenho muita dificuldade de tomar decisões. Preparo tudo na mente, mas na hora de agir simplesmente me calo. Não falo nada e depois ficam com raiva de mim. Ai, Rosita, você tem que melhorar isso. Isso é terrível. E sim, uma das questões da insegurança é que a gente não consegue tomar decisão, né? E aí, voltando à cena que eu sempre falo para vocês, a pessoa insegura que não consegue decidir, é como se ela parasse num cruzamento, aí ela tem que decidir se ela vai para cá ou se ela vai para lá. E ela não consegue escolher se é para cá ou para lá, e se eu for por aqui, for por ali, não sei o quê, ela fica paralisada no cruzamento, ela não vai para lugar nenhum. O que acontece? A gente tem que tomar uma decisão. E se for a decisão errada, aí você refaz o caminho, né? A pior coisa é ficar paralisada. Eu acho que é por esse caminho, vai por ele. E se não for, você
faz a volta, você pega um atalho, você faz outro caminho. Eu sempre falo, nenhuma decisão é um beco sem saída. A gente pode refazer, né? A gente pode decidir errado, é igual casar. Ah, casamento é uma decisão para a vida. Beleza, a gente espera que seja, mas e se tiver errado? Se eu casei e não era bem aquilo, as coisas mudaram e tudo mais, eu vou ficar fadada a viver uma vida infeliz? Claro que não. A gente tem a opção do divórcio. Aí se eu escolher uma faculdade e não for aquilo, aí você refaz a sua escolha. Assim como muitas pessoas. Ah, mas eu perdi tempo. Ué, gente, perder mais tempo ainda é insistir numa coisa que a gente não gosta. Então, entendam que toda decisão é uma aposta. Não tenham medo de decidir. Como que eu aprendo a decidir? Faça pequenas decisões diárias, né? Você tem que decidir, sei lá, que roupa que você vai, para onde você vai, qual faculdade você vai fazer, o que você vai comer no restaurante, né? Tem gente que pega um cardápio e não consegue escolher o que vai comer. Então, assim, são pequenas decisões que você pode ir exercitando na tua rotina para você ter mais autonomia. A gente tem que conseguir decidir. Né? O pior cenário é ficar em cima do muro. Eu não sei se vou pra cá, não sei se vou pra lá, não sei se vou pra cá, não sei se vou pra lá. E aí você fica paralisada. E a insegurança, ela paralisa. E aí quanto mais você adia a tua decisão, né, alguma coisa importante que você tenha que resolver na tua vida, quanto mais você adia essa decisão, maior a tua ansiedade. E quanto mais ansiedade eu tenho, mais inseguro eu me torno. E aí você entra naquela espiral do inferno. Porque a tua ansiedade vai a 1000 e a pessoa muito ansiosa, ela só vê cenários catastróficos e aí aquilo vai aumentando a insegurança, né? A pessoa ansiosa, ela fica muito insegura. Por quê? Porque a ansiedade é assim, meu Deus, eu não vou conseguir. E aí aquela sensação de não dar conta de alguma coisa dá muita insegurança, né? A autoconfiança vai pro pé. Eu começo a achar que eu não vou conseguir lidar com aquilo, que eu não vou... E aí aquilo vai tomando conta e a pessoa pode entrar num estado aí de paralisia total, né? E a vida passa, o tempo passa, tudo passa. E se a gente for ficar ali, né, esperando, marcando o tempo, quando você vê, passaram-se anos e você tá ali frustrada, angustiada, sem conseguir dar um passo à frente. Então, se você identifica que você, mas eu já tentei, eu não consigo, tá muito difícil, eu não tô dando conta, faça terapia. A terapia, o processo de psicoterapia é muito libertador. A gente para avaliar, para se avaliar, para olhar a sua própria história, para identificar esses nós que a gente tem ao longo da vida, que vai gerando na gente essa sensação muitas vezes de incapacidade, né? Às vezes você vem aí de algumas situações de vida que foram moldando o teu funcionamento. E às vezes você de fato tem um adoecimento psíquico, um transtorno de ansiedade. A pessoa que convive com um transtorno de ansiedade ao longo de uma vida, ela passa a ter uma personalidade moldada pela ansiedade. Isso é muito interessante, né? Eu vejo pacientes que tinham uma ansiedade grave e que estão tratadas, saíram desse quadro, se espantarem do tipo, nossa, hoje eu gosto de coisas que eu não gostava, hoje eu saio e eu gosto, antes eu achava que eu detestava sair porque a ansiedade tomava conta e aí a pessoa se sentia tão mal que ela preferia não sair. Então, assim, se você identifica que a tua insegurança está muito alta, que você não consegue, apesar de todas essas orientações que eu dei, como, por exemplo, tentar entender de onde vem essa insegurança, circunscrever essa insegurança, é uma insegurança que ela não é eu não sou insegura, eu estou insegura com alguma situação. E aí, começar a fazer, né, contextualizar um pouco tua insegurança, é o autoconhecimento, é parar com essas comparações, né? Porque a gente compara o palco dos outros com os nossos bastidores. Se você começa a fazer essas pequenas mudanças e ainda assim você não consegue, né, sozinha se libertar dessa prisão que é a insegurança, e aí você tem que fazer uma terapia de verdade. Tem que buscar algum processo aí de psicoterapia para você conseguir trabalhar suas inseguranças,
essa necessidade, às vezes, de ser perfeito, de ser aceito. Se você não consegue aceitar a sua vulnerabilidade, isso é outro ponto fundamental. Aceitar as nossas vulnerabilidades, né? Nós temos pontos fracos, fragilidades, e isso não nos torna pessoas menores ou piores. Isso não existe. Né? Cada um tem. E lembrando sempre, né? Mas como que eu posso aceitar a minha vulnerabilidade? Você não aceita do outro? Gente, lembrem do exemplo da minha paciente, que tem um corpo super bonitinho, mas para ela entender que o corpo dela é bonitinho, ela precisou fechar a imagem do rosto dela. Olha que loucura, né? Bia, a doutora Adriana sempre maravilhosa, não sei como fiquei tanto tempo longe. Pois é, dona Bia, me abandonou, né? Sumiu daqui, que bom que você voltou. Então, enfim, né? Eu acho que a gente tem que olhar para essas coisas, né? E ver como que a gente olha para o outro com tanta compaixão e para a gente mesma com tanta autocobrança, autoexigência. Meu Deus, eu não posso parecer ridícula. Eu tenho que apresentar um trabalho na faculdade, eu tenho que defender uma tese e eu tenho medo, e se isso, e se aquilo. Lembrando, né, de o que a gente precisa fazer, né? Boa noite, Cíntia. Uma das coisas também, como eu falei, a gente precisa se preparar. Muitas vezes a insegurança, ela é uma autoavaliação correta, no sentido de não estou preparada, né? Eu vou participar de alguma coisa que eu não estou pronta. Eu vou fazer uma prova importante e eu não estudei. Então, assim, uma das maneiras é entender que a gente pode e deve se preparar, né? Eu preciso desenvolver em mim ferramentas para poder lidar com essas inseguranças, né? Ferramentas emocionais também, né? E isso a gente faz como, né? Gente, enfrentando. A gente lida com o medo enfrentando. Lembra quando eu falar isso? Quando você tiver que fazer alguma coisa e tiver com medo, não vai pensar, eu vou quando eu tiver sem medo. Esse dia não vai chegar. Pessoa corajosa é a pessoa que faz apesar do medo. Ela vai com medo mesmo, né? Não espera você não ter medo nenhum. Quem não tem medo nenhum é irresponsável e inconsequente, né? Não é corajoso, é sem noção mesmo. Então, não espere esse dia chegar. Até para o encontro, né? Às vezes a pessoa é insegura para o encontro. Eu vou conhecer uma pessoa que eu conheço. Tô nervosa. Eu faço como? Não sei, fica imaginando, fica repassando cenas. Por quê? O nosso cérebro, ele não faz muita distinção de realidade e coisas imaginadas, né? Isso é um treino, né? Por exemplo, quando a gente vai naqueles brinquedos de Disney 3D, 4D, pra gente é uau! Muitas vezes você bota aquele óculos de shopping 4D, montanha-russa, aquele frio na barriga, você tá o quê? Sentada. Mas você tá ali imaginando, vendo alguma coisa que tá estimulando o teu cérebro como se aquilo fosse real. Então, simule na tua mente o encontro. E aí, quando eu falar isso, e se ela falar aquilo? Bom, se ela falar aquilo, eu posso falar aquilo outro. Você simula. Isso é um preparo para o teu cérebro. Ele não vai entender que aquela situação é completamente desconhecida se você tivesse essa simulação na tua cabeça. Tanto que a gente se prepara, né? Como que as pessoas se preparam para o Enem? Simulado. Ela faz simulado. A coitada da minha filha vai ter simulado todo sábado no colégio. Por quê? Porque ela vai simulando situações, vai simulando, para quando chegar a situação real, ela está treinada. Então, isso vale para várias coisas na vida. A gente pode simular situações imaginárias. Isso ajuda, né? Eu vou para uma entrevista de emprego, aí você avalia lá, pesquisa lá, joga lá no Google, como se comportar numa primeira entrevista de emprego, perguntas frequentes numa entrevista de emprego. Você vai se preparando para aquilo, simulando situações na tua vida para quando você for realmente enfrentar, você não ver aquilo como uma grande novidade. Isso é importante também, a gente às vezes subestima, pode parecer um exercício bobo, mas não é. Só quem já botou um óculos de simulação, de não sei de quê, sabe que realmente a gente vive como se estivesse numa situação real. Então, quem sonha, né, a gente sonha e acorda, meu Deus, que sonho, né? É como se aquilo fosse real. Então, simule situações que você vai ter que enfrentar e que estão te gerando insegurança. Porque aí, quando você for enfrentar mesmo, você já vai estar mais treinada para aquilo.
Deixa eu pensar em mais orientação. Eu fico tentando pensar, gente, que é tanta informação. Eu acho que eu já falei tanto que eu não sei nem se vocês estão me acompanhando, mas espero que sim. Perguntem e tirem dúvidas. Faltam 15 minutos aqui para as 9. Vamos ter aí mais uns 10 minutinhos. Se quiserem tirar dúvidas e perguntar se alguma coisa não ficou clara, pensem sobre isso. E lembrem-se sempre, né? A gente tem que ter planejamento na vida, a gente tem que ter um norte, a gente tem que ter um sentido para aquilo que a gente faz. Como que a gente tem forças? Estou acompanhando e anotando tudo. Ai, que linda, Lídia, maravilha, é isso aí. Como que a gente lida com os desafios, né? Quando a gente se programa, quando a gente se planeja, quando a gente sabe o que a gente quer, né? Quando já na filosofia já se diz, né? Quando a gente sabe o porquê, a gente suporta o como. A gente vai lidar com aquela insegurança se a gente encontrar um motivo para lidar com ela de alguma forma. Não compare o palco do outro com o nosso bastidor. Exatamente, Lígia. Então, quando a gente encontra um sentido para aquilo que a gente vai fazer na vida, né? Por que eu vou fazer isso? A gente tem que saber. Quando a gente tem um sentido para aquilo, a gente consegue ter forças para enfrentar o como. Né? Não, eu quero fazer essa prova porque eu quero me tornar um médico, porque eu quero sei lá o quê. Né? Eu vou para essa entrevista de emprego porque eu quero me tornar funcionário dessa empresa. Eu tenho que ter um sentido muito claro na minha mente para aquilo me impulsionar, né? A fazer aquilo que é necessário, a suportar um pouco aquela insegurança, né? A gente se desafia. Eu gosto muito de fazer desafios pessoais para mim, né? Eu tenho tudo muito escrito, escrever, organizar. E tem uma coisa, toda decisão é uma aposta, é isso, Lídia, eu sempre falo isso e é uma grande verdade. E sabe qual é o problema? Aproveitando esse gancho, quando a gente decide, toda decisão é uma aposta e toda decisão envolve perda. Entendam isso, toda decisão envolve perda. Se eu escolhi ir por aqui, eu deixei de ir por ali. A questão é, quando a gente escolhe, muita gente faz isso. Ah, eu vou por aqui. Aí entra nesse caminho e fica olhando para lá, ó. Eu devia ter ido por lá. Lá tá melhor, lá tá mais legal. Peguei o caminho errado. A gente não... É uma aposta no sentido de que a gente também tem que investir na decisão que a gente tomou. Se eu tomei a decisão de vir por aqui, eu vou fazer aqui dar certo. Eu não posso vir por aqui falando, era por ali. Eu acho que ali tá melhor. Porque senão a gente sempre vai tomar uma decisão, fazer uma escolha e olhar para aquilo que a gente perdeu. Aí eu sempre vou ficar com aquela frustração. Eu devia, puxa, será que ali não era mais legal? Será que... E aí eu não consigo ir adiante. Aí eu não invisto na decisão que eu fiz, porque eu estou olhando aquilo que eu perdi, e aí a minha aposta vai acabar dando errado, porque eu não investi nela. Não sei se vocês captaram o que eu estou dizendo. Por exemplo, toda relação é uma aposta. Agora, se eu entro num relacionamento, eu tenho que investir nessa relação. Eu tenho que fazer ela dar certo. A relação ela não vai dar certo se eu não tiver investida. Investimento de tempo, de atenção, de carinho, de tudo. Eu invisto naquela relação. Agora, se eu entro na relação e fico, será que eu... não sei se eu quero, se eu não quero. Aí eu não invisto, qual é a chance dessa relação dar certo? Zero. E aí, quando ela dá errado, aí você, por isso que eu não investi. Eu sabia que ia dar errado. Entendam a lógica do auto-boicote? Essa é a loucura que a nossa mente faz. Eu entro num relacionamento, mas eu não sei, eu não tenho certeza, porque e se der errado e eu me der mal? E se eu quebrar minha cara? E se isso? E se aquilo? Aí eu não invisto na relação, a relação puff. Aí eu falo, tá vendo? Por isso que eu não invisto, porque eu sei que vai dar errado. Entendam essa loucura e não façam isso. Se eu escolhi entrar nessa relação, eu tenho que investir nela. Eu vou tentar fazer ela dar certo. Eu vou investir, eu vou me jogar. Aí se eu quebrar a cabeça, você junta os caquinhos e segue, gente. Ninguém morre de amor. O importante é que a gente tem que ter aquela tranquilidade de que eu tentei fazer dar certo. Eu entrei, apostei, né? Eu apostei, vou aqui. É aqui, ó, botar todas as minhas fichas, é aqui que eu vou. Aí se der errado, você fala, bom, a minha parte eu fiz. Eu me dediquei, eu fui carinhosa, eu fui uma pessoa bacana, eu dei meu tempo. Se a pessoa não soube valorizar, sinto muito, né, eu fiz a minha parte. O problema é quando eu entro na relação e fico com o pé pro lado de fora, prontinha pra ir embora, né, tipo...
Aí dá errado, aí você tá vendo? Por isso que eu tenho que estar pronta para ir embora, porque vai dar errado. Mas vai dar errado porque eu não investi. Então tomem cuidado, a gente se boicota bastante na vida também. Com todas essas inseguranças, com todos esses medos, a gente acaba, né, não indo o tanto que deveria, com medo, aí o medo se confirma, né? O medo se confirma porque eu boicotei. E aí aquilo confirma todos os meus fantasmas, né? Eu tenho medo de me relacionar porque eu sabia que eu ia quebrar minha cara. Aí, só que o meu medo é que não me permite me relacionar. E aí quando dá errado, aquilo confirma o meu medo e me faz voltar naquela lógica. Lídia, dou o meu melhor em tudo e todos os relacionamentos. É isso aí, Lídia. Essa é a ideia. A gente faz o nosso melhor, né? Tipo, eu tenho a tranquilidade que eu fiz tudo que eu podia. Não deu certo, tem coisas que não dependem de mim. No que dependia, eu fiz. Catarina, profecia autorrealizável. Exatamente, Catarina, exatamente. A gente realiza os nossos próprios medos, né? Então a gente tem que ficar atento a isso. Porque aí a gente acha que a culpa é do outro, ou que é do destino, que é do azar. A gente sempre terceiriza para qualquer negócio. Deus não quis, qualquer coisa que não fui eu, né? A gente terceiriza a responsabilidade. Então, não façam isso, né? Vamos entender que as nossas inseguranças nos levam muitas vezes a realizar os nossos boicotes e aquilo que a gente tanto teme acontece, né? E é porque a gente está ali botando o nosso dedinho para dar errado sem perceber. São movimentos inconscientes muitas vezes, tá, gente? A gente não percebe. A gente só consegue perceber depois, né? Tipo, putz, em terapia entra nesse processo e você, gente, não é que é... Pois é, né? Não é que era por aí mesmo? Não é que de alguma forma eu contribuí para que essa profecia se realizasse? É muito interessante. Por isso que eu sempre falo que a terapia ela é libertadora. A gente começa a perceber esse movimento. Tá bom, gente? Eu acho que eu já falei pra caramba aqui. Espero que tenha sido clara. Eu sempre termino, sempre, 100% das lives eu termino com a sensação de não sei se eu fui clara. Gente, que sensação esquisita. Se eu fosse seguir as minhas sensações, eu não faria live nunca mais. Porque eu sempre penso, meu Deus, eu acho que eu falei demais, eu acho que eu fui confusa, acho que eu não fui muito clara, eu não fui, assim, didática o suficiente. A autocrítica existe, a gente só não pode deixar que isso paralise e que impeça a gente de fazer alguma coisa, né? Isso é insegurança, mas é aquela insegurança, eu falei, Catarina, eu me preparo para vocês, eu faço uma live, eu faço uma coisa assim, tipo, vou dar uma olhadinha. Mas é claro, um pouquinho de insegurança, ela é importante para fazer a gente estar sempre buscando o aprimoramento, né? Lígia, claríssima, que bom. Catarina me zoando, ainda me zoa. Fernanda, obrigada pela live maravilhosa. Gente, que bom que vocês gostaram. A ideia sempre é que a live seja útil para vocês de alguma forma. Põe a cabeça no travesseiro e tenha bons sonhos. Muito nos ajudou. Perfeita live. Obrigada, Lídia. Dormirei em paz. O sono dos justos. Excelente. Que bom, Renata. Fico feliz. Eu acho que é importante esse feedback que eu brinco com vocês. Gente, é muito louco acostumar a falar com vocês assim à distância. Uma coisa, eu sei, Catarina, eu também gosto de levar a vida no bom humor, né? E eu, aliás, é um dos segredos de saúde mental, levar a vida com bom humor. Isso é maravilhoso. Uma coisa é a gente dar aula e fazer palestras ao vivo, que tem aquele... Você vai modelando o que você fala de acordo com as carinhas de interrogação, né? A pessoa com aquela cara de... Você tá falando, a pessoa tá... Tipo, não tô entendendo nada. A gente vai explicando. Agora eu falo aqui, ainda tem um delay aqui das mensagens, é uma loucura, gente. É um exercício. Muito bom, obrigado. Você sempre é claríssima. Estava sentindo falta de assistir as suas lives. Cíntia. Boa noite, Cristina. Um grande abraço. Olha só, a Cíntia, a Bia, esse povo que some, que tava com saudade. Gente, vocês que me abandonaram, vocês acham que vocês têm a vida toda aí para não vir aqui? Não. Dediquem um tempo a mim. Gente, brincadeira, foi um prazer. Eu adoro essa troca com vocês, de verdade. É isso que me motiva a continuar com esse Instagram. Essa troca realmente é a minha maior motivação. Muitas vezes só fazer post e tal, você fica, o negócio vai dando um cansaço, né? Mas a live é o momento onde eu restabeleço energia. Obrigada, live maravilhosa, foi ótima. Gente, obrigada a vocês pelo feedback, fico muito feliz. A live eu vou tentar, eu sempre falo que eu vou tentar, normalmente eu consigo salvar lá
no YouTube, tá? É a correria mesmo. Ah, eu sei, gente, tô brincando. Quem tiver corrido e não conseguir ver, a live tá lá no YouTube, vai lá. Às vezes volta, ficou com uma dúvida. E isso é engraçado, gente. Quanto mais a gente vê, a gente escuta coisas que a gente não tinha escutado antes. Aquilo faz um sentido diferente, porque eu tô num outro momento. Você revê o vídeo e pensa, nossa, isso eu não tinha nem percebido da outra vez. Então, precisando, voltem lá. Tô tentando salvar tudo lá no YouTube, porque eu já falei pra vocês que lives grandes não são boas de ser vistas no Instagram. O YouTube tem mais recursos. Então tá, gente, adoro tudo isso. Que bom, Eliana. Obrigada, um grande beijo pra vocês. A gente se vê aqui na quarta-feira que vem, se Deus quiser. Quem chegou agora e não conseguiu acompanhar, depois corre lá no YouTube. Eu vou deixar o link nos stories. Beijo, Cintia. Uma excelente noite pra vocês também. Um beijo pra vocês. Obrigada pela companhia e até semana que vem. Beijo, boa noite.